Retomando a nossa aula de hoje, nós continuaremos falando da posição relativa entre reta e circunferência, só que nesse momento eu vou resolver outros exemplos envolvendo esse conteúdo, para logo em seguida eu passar uma atividade referente a essa parte, a esse tópico que eu não tratei na atividade anterior. A atividade anterior era tão somente para a gente dizer se a reta era secante, se era tangente ou se era externa à circunferência. Agora a gente vai fazer a atividade onde nós vamos ver outros aspectos ainda ligados à posição relativa. O primeiro exemplo, uma questão da PUC de São Paulo, diz que a circunferência com centro na origem, se a circunferência tem centro na origem, ela tem centro no 0, 0. Ela é tangente à reta 3x mais 4y menos 10 igual a 0. Que equação ela tem? Ou seja, eu tenho o centro da circunferência, que é 0, 0, e eu quero saber a equação dessa circunferência. Lembrando que para determinar a equação da circunferência tem que ter o centro e o raio, está faltando o raio nessa questão. O que é que eu faço? Eu me lembro de que, como a reta é tangente à circunferência, quando acontece a tangência, a distância do centro da circunferência até a reta vai ser igual ao raio. Então, eu vou fazer essa distância, vou encontrar o valor do raio. Logo após encontrar o valor do raio, eu finalmente faço a equação da reta, a equação da circunferência, digo. Vamos lá. Pega aí a fórmula da distância entre ponto e reta, certo? Pegando a fórmula da distância entre ponto e reta, vamos substituir os valores. O A na equação da reta é quem está antes do x, que é 3. O x do centro é 0. O B na equação da reta é quem está antes do y, que é 4. O y do centro da circunferência também é 0. E o termo independente é menos 10. Sobre a raiz quadrada de o A é 3 ao quadrado, mais o B, que é 4 ao quadrado. Dentro do módulo, 3 vezes 0 e 4 vezes 0 dão 0. Então vai ficar módulo de 0 mais 0 menos 10. Sobre a raiz de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Bem, vai ficar então o raio, né, que é o valor da distância, ela corresponde ao raio. Ele vai ser o módulo de menos 10 sobre a raiz quadrada de 25. O módulo de menos 10 é 10, a raiz de 25 é 5, 10 dividido para 5, então dá 2. Ou seja, utilizando a tangência e sabendo que quando a reta é tangente à circunferência, a distância é igual ao raio, eu calculei o raio da circunferência. Tendo o raio da circunferência, então agora a gente vai calcular a equação dela, que é o que a questão pede. Pega aí a fórmula da equação da circunferência, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Lembrando que o centro tem coordenadas 0 e 0, e o raio eu descobri que é 2, então vai ficar x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. X menos 0 dá x ao quadrado, y menos 0 dá y ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então nós temos que a equação da circunferência, a correta é a letra D. Segundo exemplo, uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Dados uma circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 17, e a reta T de equação 4x menos y mais k igual a 0, determine o maior valor de k, sabendo que a reta T é tangente à circunferência. Bem, eu não tenho todos os dados da equação da reta. Está faltando o termo independente, que é o k. Eu quero descobrir o valor de k, sabendo que essa reta tem que ser tangente à circunferência. O raciocínio ele é idêntico ao da questão anterior. Se a reta é tangente à circunferência, basta que a gente lembre que a distância do centro da circunferência até essa reta é igual ao raio da circunferência. Bem, olhando para a equação da circunferência, o centro dela tem coordenadas 1 e menos 1, já que tem x menos 1 ao quadrado, então o x do centro é 1, e tem y mais 1 ao quadrado, então o y do centro é menos 1. E o raio da circunferência, na equação reduzida, que é o caso que nós temos aí, é a raiz quadrada de quem está no segundo membro. A raiz de 17
é o valor do raio. Bem, sabendo desses dados, então lembre do que eu falei, a distância é igual ao raio, no caso da tangência. Como o raio é raiz de 17, então já concluo que a distância do centro da circunferência até a reta tem que dar igual a raiz quadrada de 17, que é a distância. Pega a fórmula da distância, substitua o valor da distância por raiz de 17, que eu já sei. O A na equação da reta é quem está antes do x, que é o 4. O x do centro é 1. O B na equação da reta é quem está antes do y, que é o menos 1. O y do centro também é menos 1. E o C, que é o termo independente da equação da reta, é o K que eu quero descobrir. Tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de o A é 4 ao quadrado, mais o B, que é menos 1 ao quadrado. Resolvendo, repita a raiz do 17 igual. Entre módulo, 4 vezes 1 dá 4, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, mais K. Dentro da raiz, 4 ao quadrado é 16, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Repete aí a raiz do 17 igual. Dentro do módulo, 4 mais 1 dá 5, repete o mais K. Dentro da raiz, 16 mais 1 dá raiz de 17. Fazendo produto dos meios pelos extremos, o módulo de 5 mais K é igual a raiz de 17 vezes a raiz de 17 dá a raiz de 17 ao quadrado, que é 17. Chegamos então numa equação modular. Para resolver toda a equação modular, eu tenho que, para tirar o módulo, colocar mais ou menos no segundo membro da igualdade. Então, eu vou colocar 5 mais K fora do módulo, igual a mais ou menos 17. Bem, agora nós vamos dividir isso aí, quebrar em dois cálculos, certo? Eu faço um cálculo utilizando o 17 positivo e faço outro cálculo utilizando o 17 negativo. Vai ficar 5 mais K igual a 17, jogo o 5 para o outro lado, então K é 17 menos 5, K igual a 12. Tá aí o primeiro valor. O outro valor, ele virá de 5 mais K igual a menos 17, utilizando agora 17 negativo. O 5 vai para o outro lado com o sinal trocado, então K é menos 17 menos 5, o K vai dar igual a menos 22. Nós temos então dois valores possíveis para o K, o 12 e o menos 22. Acontece que a questão pergunta o maior valor possível de K. Entre 12 e 22 negativo, o maior valor é 12. Portanto, K igual a 12 é o resultado dessa questão. Terceiro exemplo. Sabendo que a reta de equação y é igual a x mais 5 e a circunferência de equação x ao quadrado menos 6y mais 5 igual a 0, elas são secantes, ou seja, elas se cortam em dois pontos, calcular as coordenadas do ponto de intersecção. Pessoal, toda vez que a gente quiser calcular o ponto de interseção, seja ele entre retas e circunferência, a estratégia, uma das estratégias que eu posso adotar, ela não é a única, mas é uma das, é você isolar uma das letras em uma das equações e substituir na outra equação. Esse exemplo 3 ele já está bem mais fácil para mim, porque ele já traz na equação da reta o y isolado. Então é só pegar o y que está isolado na equação da reta e substituir o valor dele na equação da circunferência. Está aí a equação da circunferência. Então, onde tiver y, eu vou colocar x mais 5. Está aí substituído. Resolvendo, eu vou resolver o x mais 5 ao quadrado e vou resolver o menos 6 que multiplica x mais 5. Vamos lá. Repete o primeiro x ao quadrado. X mais 5 ao quadrado, se vocês fizerem os cálculos no borrãozinho separado, vai dar x ao quadrado mais 10x mais 25. Menos 6 vezes x dá menos 6x. Menos 6 vezes 5 dá menos 30. Repete o mais 5 igual a 0. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 10x menos 6x dá 4x. 25 mais 5 dá 30. 30 menos 30 dá 0, igual a 0. Dá para a gente simplificar essa equação do segundo grau, dividindo todo mundo por 2. Então fica x ao quadrado mais 2x igual a 0. Bem, nós temos uma equação do segundo grau incompleta,
Você pode resolver pelo método da incompleta, ou pode resolver utilizando delta e bhaskara, ou dá até para fazer de cabeça. Vejam aí o que vocês acham mais fácil. O fato é que, resolvendo essa equação, vou fazer pelo método da incompleta em C, botei o x em evidência. Então, entre parênteses, por x mais 2, já que x ao quadrado dividido para x dá x, e 2x dividido para x dá 2. Bem, se x multiplicado por x mais 2 é igual a 0, então você tem que ou x é igual a 0, e aí você já tem uma das soluções, ou x mais 2 é igual a 0. Do x mais 2 igual a 0, colocando o 2 para o outro lado com o sinal trocado, nós vamos ter que x é igual a menos 2. Bem, nós encontramos os dois pontos, os dois valores de x, onde a reta corta a circunferência, já que a secante vai cortar em 2 pontos. Mas eu não quero só os valores de x, eu quero as coordenadas do ponto. As coordenadas do ponto tem também que achar o valor de y. Então agora a gente pega esses dois valores que nós encontramos para o x e substitui em qualquer uma das duas equações. Está bem mais fácil substituir lá onde o y já está isolado, que é na equação da reta. Substituindo lá em y, vai ficar, quando x é igual a 0, pega y igual a x mais 5, então y igual a 0 mais 5, ou seja, y igual a 5. Bem, para o x igual a menos 2, pega de novo y igual a x mais 5, então vai ficar y igual a menos 2 mais 5, como menos 2 mais 5 dá 3, y igual a 3. O que a gente conclui? Quando x é 0, o y é 5. Quando o x é menos 2, o y é 3. Portanto, os pontos de intersecção são 0 e 5, menos 2 e 3. Bem, com isso então a gente finaliza essa parte que estava faltando, esses exemplos que estavam faltando a gente resolver, ainda utilizando posição relativa de reta e circunferência. Eu vou agora passar uma atividade que vai pegar esses tópicos que nós trabalhamos hoje, e amanhã a gente retoma com a correção dessa atividade e a explicação da matéria seguinte. Até a próxima aula.